dois abstêmios tendo, cada um deles, muitos anos de abstinência. O primeiro abstêmio, ele acredita que a abstinência é algo obtido graças a algum fator externo, tipo medicamento, remédio, internação, grupo terapêutico, grupo anônimo ou um poder superior. O outro abstêmio acredita que a abstinência é algo interno e que a manutenção desta condição é de sua própria autorresponsabilidade. Repetindo, mais uma vez. Ambos os abstêmios possuem longos períodos de abstinência, de sobriedade. E aí, qual dos abstêmios está com a razão? Bom, eu vou te adiantar e responder que ambos os abstêmios possuem razão. Shalom, shalom, aqui quem nos fala é o Cleiton. Eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a abstinência exógena e a abstinência endógena. Tamo junto? Bom, nesses dois casos temos os fenômenos da abstinência exógena e a abstinência endógena, respectivamente. Bom, eu vou analisar aqui cada uma dessas modalidades tão comuns de abstinência. Na abstinência exógena, o abstêmio, ele acredita que o seu processo de abstinência possui um locus externus, ou seja, a origem da abstinência ela se deve a um elemento externo e que está fora do sujeito. Nesses casos, os abstêmios costumam atribuir o sucesso do processo de abstinência a fatores como medicamentos, terapeutas, clínica de recuperação ou comunidade terapêutica em que foi internado, grupo terapêutico ao qual o mesmo pertence, grupo anônimo do qual participa ou qualquer outra forma de poder superior. Bom, vamos notar aqui que para esses abstêmios, a própria abstinência ela se baseia no locus externos, de modo que eles confundem as técnicas para iniciar, manter e permanecer em abstinência com a própria origem da abstinência. Para esses abstêmios, com abstinência exógena, o seu próprio processo de abstinência é resultado de algum fator externo que lhe concedeu a saída do universo da adicção. Essa modalidade de abstinência é a mais utilizada por pessoas que, de certa forma, procuram explicações espirituais, clínicas ou sociais para a superação da drogadição. Embora existam estudos que sinalizam a abstinência exógena como sendo mais efêmera do que a abstinência endógena, na prática, existem muitos abstêmios exógenos com longos anos de abstinência. Ainda no que se refere à abstinência exógena, às vezes pode ocorrer a confusão entre uma técnica para manter a abstinência e a própria origem da abstinência. Contudo, esse desalinho não sustenta por longos anos. Ou seja, se o abstêmio está há muito tempo em abstinência, é porque não houve desarranjo. Ademais, uma das vantagens dessa abstinência é que ela cria fortes laços sociais, fazendo com que o abstêmio se relacione com outras pessoas que também estão em abstinência. Essa modalidade de abstinência, ela facilita a superação de hábitos adictivos ou comportamentos adictivos e, simultaneamente, neutraliza os lugares relacionados à adicção, porque coloca o abstêmio geograficamente em novas dimensões. Os abstêmios exógenos também são pessoas mais preparadas para prestarem assistência e realizarem o 12º passo dos grupos anônimos. Na abstinência endógena, por sua vez, o abstêmio ele acredita que o seu processo de abstinência possui um locus interno, ou seja, a origem da abstinência se deve a um elemento interno e que está dentro do sujeito. Nesses casos, o abstêmio ou os abstêmios, eles costumam atribuir o sucesso do processo de abstinência a fatores como autorresponsabilidade, autoenfrentamento da crise, autossuperação, realização de mudanças, readequação das distorções cognitivas
ou abandono da autopiedade, autossabotagem e autossuficiência como mecanismos que davam sustentação à drogadição. Para esse abstêmio com abstinência endógena, o seu próprio processo de abstinência é resultado de algum fator interno que, após ser encontrado através do autodiagnóstico, dirigido ou não, lhe concedeu a saída do universo da adicção. Essa modalidade de abstinência é a mais utilizada por pessoas que, de certa forma, procuram explicações lógicas, racionais ou psicológicas para a superação da drogadição. A abstinência endógena ainda é muito focada no eu. Isso faz com que, em regra, esses abstêmios sejam mais refratários à ideia da assistência ou prestação de auxílio aos outros colegas. Porém, o abstêmio está há muitos anos em abstinência. Tudo indica que o egoísmo que sustentava a adicção foi substituído ou neutralizado por outra forma de pensar. Nessa forma de manter-se abstêmio, haverá uma separação muito nítida entre as técnicas para manter-se abstêmio e a própria origem e desenvolvimento da abstinência. De qualquer forma, essa abstinência possui muitos adeptos. Bom, por fim, eu venho aqui sinalizar que ambos os modelos de abstinência, que seja exógena ou endógena, existe a interrupção definitiva do uso de drogas e álcool, que também é droga. Essas formas de abstinência são muito comuns e possuem enorme valia para todos os abstêmios. Aliás, cabe ressaltar que o número de abstêmios exógenos supera muito o número de abstêmios endógenos. Bom, falando um pouco da minha experiência, né, nesse aspecto, né, da abstinência, eu posso dizer de mim que hoje eu faço parte das duas, tanto da exógena quanto da endógena. Por que eu faço parte das duas? Eu convivi 20 anos no uso de substâncias psicoativas, né? Tem 11 anos que eu trilho esse caminho dentro de um processo de recuperação. E a minha recuperação ela começou de forma exógena. Eu fui internado em uma comunidade terapêutica com sistema voluntário, ao qual eu comecei a descobrir a respeito do que era doença, tive contato com ferramentas dos 12 Passos, do FTI, da PPR, com material bíblico, né, com estudo espiritual, e entendi todos os aspectos das doenças: bio, psico, social e espiritual. Então, hoje eu procuro estudar dentro disso. Mas o processo exógeno, né, que é a gente localizar, a gente conseguir distinguir os problemas externos que nos levaram à adicção é muito importante. Mas depois que eu passo por certas fases no processo de tratamento, eu começo a trazer para dentro de mim. Eu começo a enxergar dentro de mim os problemas aos quais devem ser solucionados. Eu tenho 11 anos de sobriedade e até hoje eu ainda encontro alguns problemas que eu tenho que melhorar. Igual há tempos atrás, eu entendi que a recuperação é muito mais do que você só parar de usar. Você precisa mudar os seus comportamentos. E não só comportamentos adictivos que podem te levar ao uso, mas comportamentos destrutivos que te levam a um processo de autodestruição, mesmo sem a substância psicoativa. Uma prática que eu comecei a adquirir recentemente foi a prática de atividade física e uma alimentação saudável. Isso é algo que eu encontrei dentro de mim e que eu estou procurando sanar. Já tem algum tempo que eu estou nessa prática, já consegui melhorar bastante o meu condicionamento físico, né, o meu cognitivo. Então eu posso dizer para vocês que ambas abstinências, né, tanto a exógena quanto a endógena, são funcionais para um processo. A minha sugestão para você que hoje busca um processo de libertação, de extirpar não só a adicção ativa, mas os comportamentos adictivos que te levam ao uso de substâncias, é se internar, que seja numa comunidade terapêutica, ou que seja numa clínica, ou você familiar que tem o seu ente querido que está passando por isso. Você pode direcionar a uma clínica involuntária e lá dentro ele vai começar a entender o porquê está ali e a importância de se libertar da adicção, do uso de substâncias psicoativas
e de comportamentos adictivos. A gente falou isso na última série passada, que eu gravei uma série de vídeos, foram 3 vídeos, então se você não assistiu, assiste que tá aí na plataforma, tá bom? Então a pessoa ela passa por esse período, ela consegue adquirir esse conhecimento da doença e anos depois, falando de mim, Cleiton, hoje eu consigo encontrar dentro de mim algumas coisas, algumas soluções que eu preciso sanar para eu me manter em abstinência. Né? Que muita gente pensa que a abstinência é a vontade de usar. Não. A abstinência é o estar abstêmio da substância. Existem as fases da abstinência ali, que é a vontade de fazer o uso. Mas o conceito mesmo de abstêmio é eu não estar fazendo uso daquilo, é eu estar fora desse ciclo. Então, queridos, fica aí a minha dica, tá? Fica aí a minha sugestão, material muito bacana. Queria agradecer aqui o Alisson. O canal dele no YouTube é Vida em Sobriedade. Eu vou deixar o link na descrição. Então se inscreve no canal dele lá. Obrigado, viu, meu irmão? Top! Estudei algumas coisas sobre isso aqui e cheguei a essa conclusão. Né? Hoje eu pratico ambas. Pratico tanto a exógena, procuro, né, detectar os comportamentos adictivos que podem me levar ao uso, e também procuro dentro de mim algumas coisas que eu tenho que extirpar para me manter em sobriedade. Então, que seja exógena ou endógena, o importante é você se libertar do uso de substâncias psicoativas e dos comportamentos adictivos, porque não adianta só você parar de usar, senão você vai se tornar um adicto seco. Também tem vídeo na plataforma aí falando sobre esse tema, sobre adicto seco. É aquela pessoa que parou de usar, mas continua tendo comportamentos adictivos de uma pessoa que usa. Então fique atento aos seus comportamentos, legal? E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece pelo menos 5, 10, 15, 20, 50, 100 pessoas que precisam ouvir isso que a gente aprendeu aqui juntos hoje. Legal? Shalom, shalom. E tamo junto. Valeu, família. E precisando, é só nos chamar aí. Vou deixar aqui parceiro sóbrio, empresa séria, solidificada com profissionais de qualidade que vão te ajudar no seu processo de recuperação. Tamo junto? Valeu!